Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: boa noite. Quando você fala sobre o segredo do amor, significa que nunca devemos sair juntos, caminhar juntos, para sempre? Estamos juntos há 12 anos. Nunca a relação foi exposta até o momento. Eu já não quero mais essa relação onde não podemos nem tomar um café na padaria. É isso mesmo? Minha cara, só lembrando que você é soberana sobre a maneira como conduzir as suas relações. Tem a sua parte de condução e a parte de condução da outra parte. Então é importante que você perceba as suas escolhas, as suas direções internas em relação àquela situação que você está vivendo. E é claro, coloque isso em conversas, em DRs, como é que você está vivendo isso. E faça priorizar para você as suas escolhas. E como é que a gente faz isso? É como você está dizendo aqui ao final da sua questão. Eu não quero mais essa relação onde não podemos nem tomar um café na padaria. Pronto! Essa é a sua maneira de viver isso, minha cara. Isso tem que ser respeitado. A ideia do segredo do amor, ela não é radical e nem pode ser. Quando eu tive a intuição sobre essa percepção com base em vivências e atendimentos, eu entendi que isso não é radical e nem pode ser. A ideia é exposta através de relatos das consequências piores que podem existir em relação à exposição da relação. As consequências são duras, elas não são fáceis, as consequências ruins da exposição da relação. Porém, cada um tem a sua maneira de viver isto, de acordo com o seu próprio nível de consciência. Isso não quer dizer que o nível de consciência que escolha viver expondo a relação seja inferior ao nível de consciência que prefere manter a relação em segredo. Não tem superior nem inferior. Tem um momento interno de cada um. De repente, numa relação na sua vida, você percebe que ali é legal manter em segredo, por uma série de fatores, circunstâncias. E você mantém e é bastante feliz. De repente, numa outra relação ou na mesma relação, isso muda. A vida é muito dinâmica. Então, o conceito, qualquer que seja, sobre comportamento humano, não pode ser rígido. Não pode ser rigoroso a esse ponto. É claro que a lei é a lei. Isso é uma outra história, eu não estou falando disso. Agora, aquilo que você faz e que pode não fazer, não prejudicando a vida de ninguém, isso é o exercício do seu nível de consciência vigente. E isso tem que ser respeitado, minha cara. Precisa ser respeitado. Senão, você desrespeita a você mesma. A sua autoestima afunda. Não é legal isso. O segredo do amor é o segredo. Para quem usa isso, para quem lança a mão disso, é para trazer uma vida de paz, uma vida de sossego, com menos interferências negativas, menos toxicidades relacionais, menos encrencas relacionais, tá? Menos convívios com pessoas com quem a gente não tem muita afinidade. É muito importante levar isso em consideração antes de colocar em prática o segredo do amor é o segredo. E, inclusive, o limite. Se não dá nem para tomar um café na padaria, se isso é ruim para alguém, então não faça isso. Tome o seu café na padaria com o seu parceiro, com a sua parceira, claro, sem dúvida. Inclusive, você pode viver uma relação em segredo saindo para passear, indo ao cinema, viajando, fazer caminhada, enfim. Quando você vai para lugares públicos que não sejam, em que vocês não tenham um convívio social ali. A questão em relação ao segredo do amor ser o segredo, é quando a gente se mistura com pessoas, quando a gente se envolve, é quando a gente está na convivência com pessoas que eventualmente sejam invasivas, que não tenham afinidade com você, muito parecido com família e com clube. Clube e família, olha, a diferença está só no tamanho e na consanguinidade. Num tem, no outro não tem. Mas o critério invasivo, predador, e também de amor, tem amor também, claro, tanto na família quanto no clube, enfim, nesses locais em que a gente convive com pessoas de uma forma próxima e constante. Então, em relação a esses lugares, sim, aí é mais recomendável que se mantenha o amor em segredo, na minha percepção.
Na sua percepção pode ser diferente. Então, se você gosta do conceito do segredo, do amor é o segredo, coloque-o em prática segundo a sua percepção. Minha cara, tem que ser segundo a sua percepção, passando pelo seu filtro. Percebe? Tem que ser, porque o segredo do amor é o segredo, é um aprimoramento do habitat em que você vai viver a coisa mais sagrada e mais frágil que existe, num mundo bélico, absolutamente bélico que a gente está vivendo nesse momento, não é? Nesse momento que eu quero dizer, nos últimos não sei quantos mil anos desde que a humanidade é a humanidade, em estado de praga biológica, ok? A natureza nos torna bélicos em relação aos outros, em relação a gente mesmo, em relação ao meio ambiente, porque a natureza quer que reduza o número populacional e aí a gente adoece como humanidade. A ideia da natureza é essa, para que haja uma redução populacional, que a natureza faz. A natureza faz. Quando a gente se mete a fazer, aí é encrenca. Aí é bobagem, né? Então, é importante que você perceba para você qual é o limite disso. Tem gente que não vai tomar o café na padaria e não quer nem saber tomar café na padaria, manda entregar em casa. Percebe? Tem gente que não quer nem sair em parque, nem sair no cinema, ver seriado, ver filme em casa e é feliz com isso. E tem gente que precisa disso, precisa do convívio com outras pessoas, ainda que impessoal, estar no meio de gente. De repente a pessoa sente, eu preciso ir num shopping de vez em quando, nem que seja num shopping, ou num parque, ou numa praia, enfim, vai. E nada melhor do que a liberdade de viver aquilo que a gente está sentindo, para que a gente aprimore cada vez mais a nossa configuração de vivência da ideia do segredo do amor ser o segredo. Ah, eu achei que eu podia expor, deu problema ali, então você já muda a sua configuração de vivência, você faz ajustes, ok? Eles são necessários. Se o parceiro não compreende, então, minha cara, aí você tem que fazer uma escolha. Ou você se mantém prisioneira, não indo nem na padaria tomar um café, já que isso é uma coisa estrutural para você, ou se a outra pessoa não aceita essa flexibilização, é parar com a relação. Porque você está numa relação amorosa. A base de uma relação amorosa, a base dela, o motivo principal, a gente é escolhido para uma relação via afinidade. E afinidade nada mais é do que um grupo de pontos em comum que vocês têm, um em relação ao outro. Quando vocês deixam de ter um determinado ponto em comum, que seja este ponto estrutural, então aí há um abalo, tem que ter conversa e tudo. E se não há um acordo, é a distância saudável. É aquela distância pela qual a gente pode mandar amor para outra pessoa. A gente não briga. A gente não briga. É o afastamento, simplesmente, não é? Não vira inimigo, vira amigo, se for possível, se não, não vira inimigo. Não é? Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu tive intuição hoje de fazer um vídeo sobre isso, mas dá para encaixar a ideia aqui, não é? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o que eu vou falar agora, eu faço um vídeo específico sobre isso, que é assim, quais as lembranças que vocês têm dos amores que vocês viveram? Procura ver se a lembrança que prevalece é o desenlace, é quando acabou a relação, que na maioria esmagadora das vezes é através de uma briga, por causa de uma discordância não resolvida, não conversada amorosamente, não houve uma DR, mão na mão, olho no olho, amorosamente, ainda que para chegar à conclusão de que, bom, não temos mesmo mais muito a ver um com o outro para uma relação afetivo-sexual, vamos viver numa distância saudável, para que a gente não brigue, para que a gente aproveite o melhor de nós. Aí você vai ter só lembranças agradáveis daquela vivência amorosa. Mas na maioria esmagadora das vezes as lembranças são ruins. Por quê? Tudo aquilo de encantador que foi vivido durante a vigência da relação é esquecido, deixado de lado, porque no final teve uma briga absurda, insuportável, um negócio violento demais e tal. E esse fenômeno, esse fato, ele fica como referência da relação amorosa. Aquilo foi um acidente de percurso grave, desastroso,
Mas a relação, vocês se juntaram não é porque se odiavam, vocês se aproximaram porque se amavam, ok? E foi muito legal enquanto durou. A gente não pode perder isso. A gente tem que estar conectado com o quanto de afeto que foi vivido ali. Outra vez, o meu apelo aqui, foco no afeto e não no desafeto que aconteceu no final da relação. Aquilo foi um acidente de percurso. Um evoluiu para um lado, outro evoluiu para o outro lado, aconteceu desafinidade, pronto. Aí não tem mais relação. Um desenvolveu para um lado, outro desenvolveu para o outro lado, pronto, não tem mais afinidade, termina aquela relação naquele formato. E tomara que possa existir em outro formato também feliz, por exemplo, fraternal. Então, minha cara, para finalizar aqui, minha sugestão é que você faça prevalecer para você os seus valores estruturais. E é claro que o seu parceiro também. Se não há um acordo, se não é possível um acordo, que haja um desenlace amoroso, leve, sem revoltas. Porque de repente a pessoa pode entrar numa de... eu fiquei que nem um palhaço, abrindo mão de valores estruturais da minha parte, eu fui flexível, não sei o quê, e aquela outra nem para reconhecer, nem para... Não, pelo amor de Deus, pelo amor de vocês, não. Deu muito certo enquanto tínhamos valores estruturais em comum. A partir do momento que temos valores estruturais diferentes, então cada um que siga o seu caminho afetivo-sexual. E, se possível, que haja aí o nascimento de uma amizade, de uma relação fraternal. Porque, em essência, vocês se amam. Não vamos esquecer disso, pelo amor de Deus. Chegará um ponto, vai chegar um ponto, se você seguir esse caminho, em que você nunca mais vai esquecer dos amores que você viveu. Você não vai querer viver de novo, porque você eventualmente estará vivendo uma relação muito boa, muito bacana. Mas você não tem uma lembrança, você não tem um tóxico aqui dentro de você te detonando. Aquela relação em que eu fui isso, eu fui aquilo, desqualificado, fui não sei o que, tá. Não, deixa isso, isso é lixo. Vamos jogar o lixo no lixo. Que tal? Cuidar da ecologia interior com amor. Essa é a minha sugestão, minha cara. Gratidão pela sua pergunta, gratidão pela sua presença aqui nas minhas redes sociais e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, eu quero estender essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.